Eu fiz um vídeo rápido essa semana para o Instagram do UFC Brasil, aliás, para o UFC Fight Pass Brasil, falando quais são as 3 lutas mais legais do Charles do Bronx, na minha opinião. Cara, a questão é que é muito difícil e até injusto, né, com a enorme carreira do Charles, cravar com certeza assim, quais foram as melhores lutas do brasileiro. Eu tenho certeza que, principalmente para ele e para sua equipe, cada luta tem uma história, um significado muito importante na sua jornada. De qualquer maneira, eu falei quais foram as 3 lutas que, para mim, foram muito iradas por todos os obstáculos, perrengues e reviravoltas que aconteceram nesse período que o De Olho na Luta existe, né? Já que eu tive o prazer de analisar 7 lutas do Charles do Bronx nos últimos 3 anos, então eu acompanhei a fundo a sua ascensão ao título do peso leve. Portanto, para mim como fã e como analista, essas foram as 3 lutas especiais. Não necessariamente nessa ordem. Charles do Bronx e Michael Chandler. Cara, Michael Homem-Aranha Chandler, ele chegando no UFC, né, com apenas uma vitória na organização contra o também veterano Dan Hooker. O Chandler já teve a oportunidade de disputar a cinta do UFC, justamente por conta do seu grande currículo, né, como campeão vindo de outro evento, do Bellator. E aí, nesse período, o título dos leves estava vago, porque o Khabib havia se aposentado, então o UFC escolhe os novos desafiantes para o cinturão. Michael Chandler e ele, o menino da favela que estava pelejando há quase 11 anos dentro do UFC, já havia travado 28 batalhas, estava com 8 vitórias em sequência e com certeza era o maior merecedor dessa oportunidade. Aí a luta começa, o primeiro round já foi dramático, com Charles recebendo um golpe atrás da orelha e passando os 2 últimos minutos do round por baixo. Mas aí, numa reviravolta digna do nosso povo brasileiro, o Charles e a sua equipe fizeram uma excelente leitura do jogo do adversário para o segundo round e o do Bronx conecta um lindo cruzado de esquerda na saída do Chandler e toma para si o cinturão dos pesos leves do UFC. Demais essa emoção. Esse cinturão foi a coroação de uma grande jornada que ainda está sendo escrita, mas que o Brasil de fato chorou junto. Vou deixar aqui o link da análise dessa luta na descrição, depois você confere lá. Depois temos do Bronx versus Justin Poirier. Em dezembro do mesmo ano, de 2021, o brasileiro esteve pela frente Dustin Poirier no UFC 269. E mesmo o Charles sendo campeão, ele entrou nessa luta como azarão contra o Poirier. Isso porque já fazia um bom tempo que o Justin Poirier era considerado um dos lutadores mais completos e perigosos da categoria. Vinha de grandes vitórias, inclusive havia derrotado 2 vezes Conor McGregor. Primeiro round parelho, mas Charles do Bronx nos deu alguns sustos, como essa escorregada aqui, como eu falei na análise, foi um escorregão, o golpe pegou na guarda e como ele estava mal posicionado com o pé de trás, ele perde contato com o chão e se desequilibra. Mas a gente vê que o Charles está consciente, está ligado no que está fazendo, tanto que ele consegue contragolpear o Dustin no lance seguinte. Aí no terceiro round, mesmo esquema, Charles coloca pressão, luta parelha, mas aí Charles numa excelente combinação de direto e entrada de queda, Charles entra por baixo do contragolpe do Poirier, se direciona para as costas, o americano tenta voltar o braço para impedir, mas já é tarde, Charles bota o gancho entre as pernas para servir de escadinha, monta nas costas, fecha as pernas e começa a atacar o pescoço. E aí o Brazuca mais uma vez mostrou o motivo de ser o finalizador mais perigoso do UFC. E aí, por último e não menos importante, temos Charles do Bronx versus Justin Gaethje. 4 meses depois da luta com Poirier, maio de 2022, no UFC 274, o campeão está prestes a defender o seu título precioso, conquistado com muito sangue e suor, mas ele perde o título para uma balança mal regulada. Rapaz, que loucura isso. Depois de toda essa confusão na balança, o Charles do Bronx foi o primeiro campeão na história a ser destituído do seu título. E aí, para ficar mais sinistro ainda, o título ainda estava valendo, estava em jogo, porém apenas em caso de vitória do adversário. Rapaz, pensa, 11 anos para conquistar o título, aí ele perde para uma balança mal calibrada, a luta se mantém em pé, mas o título só vale se o adversário vencer. Caramba, como é que isso não afeta o psicológico de um lutador? E a gente descobriu como é que afeta na luta. Charles do Bronx com motivação no limite, aguentou a pressão, aplicou knockdown nos trocadores mais temidos no UFC e de quebra finalizou com o mata-leão. Então ele reconquista o direito a disputar o cinturão na luta seguinte e isso mostrou para o mundo todo que o campeão tem nome. Então essas foram as 3 lutas que eu achei mais sensacionais e tive a honra de analisá-las. Os links das 3 lutas estão aqui embaixo da descrição. E aí eu quero saber de você. Digo aí 3 lutas do Charles que foram especiais para vocês. Comente aqui embaixo, se inscreva no meu canal. Amanhã tem vídeo.
Depois da manhã tem vídeo, tá vindo aí o UFC 289, então tem prévia da Amanda e tem prévia do próprio Charles do Bronx. Então se inscreva aí para você não perder nadinha e a gente se vê depois. Valeu!